Olá pessoal, tudo bem? Ótima noite para todo mundo. Estamos ao vivo para mais uma live conversa com o autor. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É uma felicidade enorme para nós da editora Caminhos Literários contribuir com a cultura do nosso país, valorizando a literatura, cultivando o prazer da leitura, estimulando, né, novos talentos e prestigiando também já os talentos consagrados, né? Então o nosso trabalho está sempre incansável, nossa missão vai além da edição e publicação de livros. Nós acreditamos sim no poder da escrita em sua essência, na sua capacidade de transformação, de evolução, de memória, de arte também. Direcionamos esforços nos aprimorando sempre, né? Continuamente. Acreditamos no poder da escrita, na sua essência. Acreditamos sim em tudo isso, né? Na capacidade de transformação, de evolução, de memória da arte. Essa é a missão da editora Caminhos Literários: abrir caminhos, semear a estrada, pavimentar as conquistas, conectar sonhos para inspirar novas realidades. E nesse intuito, a Caminhos Literários, entre outras ações, entre várias e várias ações, ela tem promovido encontros, ora com os nossos autores selecionados que fazem parte da nossa casa, ora com nomes consagrados da atualidade, aproximando assim o leitor do autor, a obra do seu apreciador, né? Então é muito bom ter vocês com a gente, é muito bom saber que vocês estão sempre nos dando o privilégio de estar assistindo às nossas lives. Já foram diversas lives com nomes consagradíssimos da nossa literatura e hoje a gente vai dar continuidade a tudo isso. Eu sou o Jean Dutra, falo diretamente aqui de Recife, né? E é um prazer receber vocês aqui no nosso Instagram da Editora Caminhos Literários. Lembrando que essa live vai ser salva, vai estar disponível nos canais também da Editora Caminhos Literários, tá bom? Hoje a gente tem uma pessoa especialíssima, né, que é a Ana Elisa Ribeiro, né? A gente vai esperar a Ana Elisa entrar daqui a pouquinho para a gente estar ao vivo se conectando com a Ana Elisa Ribeiro. Ana Elisa Ribeiro. Bom, a Ana ela nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. E em 1975, quando ainda nem existia lá computador, nem internet, né, para todo mundo, formou-se em literatura pela UFMG, onde também fez mestrado, doutorado, sempre intrigada assim, com as questões da leitura, da escrita e das tecnologias digitais. É leitora voraz desde criança e tem vários livros publicados, né? Ana Elisa Ribeiro. A gente vai estar esperando a Ana Elisa Ribeiro entrar aqui também, fazer o convite para que nós possamos começar essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante, vai ser muito, muito bacana para todo mundo que estiver conferindo aí. Então, a Ana fazer o convite para que nós possamos estar nos conectando aqui através do Instagram, para todos vocês. A Ana Elisa, ela é professora e pesquisadora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, né, a Cefet Minas Gerais, onde dá aulas para o ensino médio, a graduação e pós-graduação, ajudando a formar novos leitores antenados com tecnologia, né? É autora de livros de crônica, conto, poesia e infanto-juvenis, com obras em semifinais ou finais de prêmios como Oceanos e Jabuti. A Ana está aqui fazendo um aceninho. Oi, Ana! Fazer o convite aqui para a Ana, para que ela possa estar aqui. Ainda não tem um pedidinho. Vou fazer aqui o pedido para a Ana. Tal. Entrar ao vivo com a Ana. Pronto. Um pouquinho, batendo esse papo que é super gostoso, super bacana. Eu espero que vocês também apreciem bastante, né, o nosso bate-papo. Boa noite. Ana Elisa Ribeiro, prazer conhecer. É meu. Prazer estar com você, seja bem-vinda aqui à
a esse bate-papo que a editora Caminhos Literários aí está proporcionando, né, para todos nós em alguns momentos, né, 2 vezes por mês normalmente nós estamos aqui com esse bate-papo super legal, conversando sempre com o autor, com a autora, e hoje prazer enorme em nome da editora Caminhos Literários te receber nessa noite de segunda-feira para começar a semana, né? Depois da Semana Isso. Santa aí. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Eugênio, e obrigada, editora, pelo convite. Muito gostoso falar das coisas que a gente ama, né? É verdade. Sempre bom, né? Ana Elisa Ribeiro, Belo Horizonte, né, Ana? De Belo Horizonte. Livro Romeu e Julieta, da editora RHJ, né, que recebeu o primeiro lugar na categoria de livro juvenil, o mais tradicional e prestigiado prêmio do país, né, conferindo aos vencedores o reconhecimento da comunidade leitora do Brasil. Então, na última entrevista que nós tivemos, Ana, conversamos com a Marcela Dantes, né, que por sinal é também de Minas Gerais, de Milton, de Carlos Drummond de Andrade, de Guimarães Rosa, de Rubem Fonseca, de Adélia Prado. É muita gente, viu? E como não dizer Carolina de Jesus também. Eu vou te fazer uma pergunta, né, que eu fiz para Marcela. Na sua opinião, que química é essa que esse estado nos presenteia e que tem, né, com tantos talentos? Qual o segredo desse estado de Minas Gerais? Meu Deus do céu, conta pra gente, Não Ana. sei, viu? Deve ser a água. Mas, assim, há quem diga que são as montanhas, sei lá. Eu A sei Marcela, que a inclusive, gente... falou das montanhas, sim, falou das montanhas também. Tem essa história de que as montanhas, essa coisa geográfica, Uhum. teria alguma influência. Mas eu acho que também uma coisa puxa a outra. A gente aprende desde sempre que é uma terra que exportou muitos escritores. Sim. Então acho que isso entra também. É uma coisa que passa a ser cultural, né? Você sabe que que teve Guimarães Rosa na sua terra, né? Você sabe que teve Drummond passando ali pelo viaduto que você passa. Você sabe que esse tipo de coisa, para quem curte, para quem gosta, começa a fazer parte de uma certa mitologia pessoal, Uhum. assim, né? Então, assim, é claro que tem um monte de Belo Horizontino que passa no mesmo viaduto e não sente nada, né? Que não sabe nada. É Isso não verdade. é uma coisa... Uhum. Mas nós que gostamos, né? Passamos lá e pensamos, olha, o Drummond subiu aqui nesse arco, É. né? Então, eu não sei de onde vem, mas a gente aprende que está num estado pujante para essas coisas, né? Também para a música, né? Para o teatro, enfim. É um estado interessante. Sou muito curioso para conhecer, viu? Tem alguns, eu falei, tem alguns amigos aí, o pessoal sempre, Jean, vem aqui em Minas Gerais, vem aqui, vem conhecer. Não E pode cada vez não, tem que é, vir. tem que separar um período aí de férias quando tiver para dar um pulinho aí. Mas aí você tem que vir e saber que Minas Gerais são muitas. Sim. Então, inclusive, cada pedaço tem um sotaque, né? Ah, Então, a gente se reconhece do sul, do norte, do centro, da zona da mata e tal, é tudo diferente. Então, você tem que bom, vir assim para fazer o tour o tu- histórico, né? O tour das Minas, o tour das Gerais, o ah, tour da capital, é tudo diferente. que legal, que bom. Bom saber, bom saber. Ana, você lançou pela editora Moinhos, né, o livro Doida para Escrever. A gente nem precisa perguntar a sua paixão pela escrita, mas como é que começou? Quando começou a sua paixão pela literatura, em especial assim, escrita mesmo? Como é que foi esse Ah, início de tudo, aquele deu start, se é isso que eu na quero? escola, Uhum. na escola. Não por causa da escola, mas na escola. Porque eu acho que eu gostava, eu acho que essa resposta até é meio... Todo mundo deve dar uma resposta parecida, Uhum. né? Assim, eu me encantava por... o cachorro tá louco aqui, tá, gente? Eu me encantava por histórias, palavras, né? Interessada nisso desde muito de criança, né? Você tem interesse em ouvir histórias, você tem interesse em contar histórias, você tem interesse em fazer rima, né? Um interesse um pouco além do que os dos seus priminhos, coleguinhas, irmãozinhos, né? E aí, lá pelas tantas,
ali já no final do ensino fundamental, comecei a levar mais a sério, assim, comecei a achar que, isso aí, não sei, eu acho que tem um povo que faz isso para valer, né? Eu acho que tem um povo que publica, por exemplo, né? Porque eu podia só gostar de escrever e de ler e ficar na minha. Mas eu, depois de uma hora, eu comecei a achar que não queria ficar na minha, né? Que eu queria ler, escrever e publicar e ver o que acontece com o mundo quando a gente publica alguma coisa. Quase nada, mas a gente vai insistindo nessa onda. É uma onda que vai ficando maior, você vai alcançando mais pessoas, né? E aí comecei a publicar no fim da adolescência, assim. Na época não tinha internet, nada disso, então a gente procurava fanzine, né? Fanzine xerocado, revista, enfim, jornalzinho especializado, né? E era o que eu conseguia achar aqui. A minha família não tem nada a ver com nada disso, assim, eu não tinha a menor ideia de onde encontrar interlocutores. E a escola, às vezes, é um caminho para desviar a gente, né? Você achar que aquilo não tem muita importância. A escola, vou falar de um jeito meio genérico, é claro que tem exceções, mas muitas escolas, eu acho que talvez a maioria, e hoje, pior, eu acho, vão desviando a gente para o que dá prestígio, para o que dá status, para o que dá dinheiro, para o que dá não sei o que lá. E literatura não é nada disso, né? Talvez, em algum momento, se a pessoa der muita sorte, algum status. Mas a gente sabe que autor rico não existe, né? Enfim, esse tipo de coisa confunde a gente, eu acho, quando a gente é mais novo. Então, se você nota que tem uma paixão de fato e que aquilo não é qualquer coisa na sua vida, né? Ou, em outras palavras, não é algo de que você possa abrir mão, aí você começa, poxa, não, eu vou por aqui, dane-se aí o resto, né? Eu sei que eu vou ter que ter uma profissão para pagar minhas contas, mas eu vou fazer isso porque eu não consigo viver sem isso. Né? É importante por muitas razões. Então eu fui publicando e publiquei muito, tem, né, anos, tem sei lá quantos, mais de 25 que eu publico, que eu escrevo, publico vários gêneros, né, em muitas editoras, e é uma experiência muito diversificada, assim, mas é uma coisa lenta, né? Então, assim, esse jabuti é a pontinha de uma coisa muito maior, de um investimento muito maior, investimento pessoal, né? Investimento de tempo. No meio disso tem toda a sua vida, tem a profissão que não deixa você escrever, né? Tem todos os sacrifícios, entre aspas, que você tem que fazer, né? As pessoas às vezes perguntam assim, como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu falo, não fazendo outras. Né? É muito simples, é uma matemática. Assim. Isso é bem objetivo, né? Você tem que escolher. E aí a vida vai ficando uma vida de adulto, né? Você tem filho, você se casa, não sei o quê, e o seu tempo de escrita vai ficando mais comprimido. Então, fazer as pessoas entenderem isso também é bem difícil. Então, eu acho que eu aprendi, eu gostei desde muito nova, aprendi um caminho que é esse da publicação do livro, né? De querer ser escritora, que parecia assim uma enorme ousadia, né? Assim, tem a ver com o meio da gente, né? Eu vejo muito os depoimentos dos escritores felizardos que nascem em famílias de artistas, né? E que tem isso desde criança. Todo mundo valoriza, todo mundo lê, todo mundo é. E eu não tinha nenhuma, assim, não, era uma coisa muito distante. Eu olhava isso como uma espécie de miragem, né? Então você atravessa meio sozinho, assim, sem muita gente com quem conversar. Naquela época, de novo, não tendo internet, a gente tinha muito mais dificuldade de achar os pares. Né? Hoje você dá 2 cliques, você acha grupo de tudo. É rapidinho, né? Rapidinho, você acha com quem conversar, você acha pessoas para lerem seus originais, grupos para trocar ideias, né? Outra coisa legal, você acha grupos de escritoras. Né? Quando eu comecei, era minoria da minoria. A sensação era assim, até que para ser... Eu tinha umas sensações engraçadas, eu lembro assim, na adolescência, que eu pensava assim, primeiro que escritor tem que estar morto. Então já era um problemão, né? Já pensava, vou ter que morrer para
para acontecer alguma coisa, porque só me apresentavam o escritor morto. Sim. E depois o homem, né? Então era outra questão. Como é que eu faço para entrar nesse clube aí sem, né, sem sendo menina? E aí a interlocução com outras escritoras era muito difícil e inexistente quase. Então lá no início da vida adulta que eu fui achar uma galera para conversar em BH, em Minas e depois fora, e achar minha, assim, achar gente para trocar ideia exatamente sobre isso, achar o início ali das editoras independentes da virada do século, né? No final dos anos 90, assim, quando a coisa começou, e aí internet também, né? Os primeiros contatos com escritores de fora de Minas foram pelo chat do UOL. Lembro muito bem, chat Lembra? do UOL. Aquele Chat barulhinho do para a gente UOL. conectar, né? Isso Fazer mesmo, a aquele barulhão, conexãozinha. né? Então, assim, era chat do UOL para achar grupos em outros lugares, aí depois passava para escrever e-mail. Uhum. E-mail era Hotmail, né? No máximo, não Sim, tinha muito bem. Gmail ainda não. IG, né? Depois blog é ali 2001, por aí, né? Já tinha blog, Blig, o blog do IG, né? Do IG. Então, assim, todas essas coisas me ajudaram muito, né? Eu tinha um blog em 2002, 2003, foi um blog legal, bem acessado, eu escrevi umas narrativas curtinhas ali. E isso virou, assim, isso foi um marco para conseguir encontrar uma certa rede, né, de pessoas. E de lá para cá mudou muito tudo, né? Muito. A cena mudou completamente. Pegou essa transição, né? Foi Peguei, importante. na época eu trabalhava na minha editora, eu peguei a transição assim de coisa analógica para editoração eletrônica e lembro assim, do primeiro programa de fechar PDF que chegou na editora. A alegria da galera porque fechava um PDF. O programa ficava lá, assim, virava a noite para fechar um arquivo. Né? Os computadores eram outros, né? Tudo era outro, a velocidade era outra. Verdade. Que história bacana demais. Vamos saber. Quero lembrar para você que está acompanhando a live, pode fazer pergunta aqui, tá? A gente está com a equipe da editora Caminhos Literários, que vai estar repassando para mim as perguntas, mas me chama a atenção aqui o João Flávio Furtado, viu, Ana? Ele diz aqui, eu não me canso de ler Ana Elisa, uma excelente escritora. É o João Flávio Furtado. Mas tem outra aqui também, deixa eu ver se eu consigo. Obrigada. Helena Elemara Duarte, eu acho que é isso. Ela diz, a Ana é ninja nas palavras. Elemara é jornalista de cultura. Eu tento ser ninja, viu, Elemara? O negócio é gostar mesmo da coisa. É verdade. Vamos falar de inspiração. Professora e os alunos, eles de alguma forma, eles inspiram as suas histórias, seus alunos, entrar lá na sala. Pouco, viu? Hã? Assim, depende. Eu me inspiro mais em coisas que estão fora, estão na rua. Entendo. Ou, sei lá, no meu filho, coisas assim. Os meus alunos, de vez em quando, entram em alguma coisa, mas não é lá que eu observo mais, nem que eu... mas eles são muito legais com o resultado disso, né? Porque os meus alunos atuais, eu tenho alunos nos 3 níveis, né? No médio, na graduação e na pós-graduação. Os do médio tem aquela vibração de adolescente, a moçada de 16 anos. E eu adoro, né? Eu acho uma vibração super legal, assim. E recentemente eles descobriram, porque eu não falo nada, assim, meu lance é público aqui, é no Instagram, é nas redes, é outro, no ir e vir ali. E é uma instituição pública maravilhosa que de forma alguma reprimiria isso. Eu é que sou meio... lá eu sou uma outra persona, né? E aí, recentemente, os meninos do médio, de uma turma, descobriram que eu tinha ganhado o Jabuti no ano passado. Eu não falei nada. Eles me perguntaram, vieram, a gente ouviu falar que teve uma professora... Imediatamente eles me botaram apelido, que menina não perdoa, né? Mas o apelido é ótimo, me chamam de Jabutiteer. Jabutiteer. De Jabutiteer. Não, é sensacional. E só de Jabutiteer. Eu sou a Jabutiteer.
E a partir dali começaram a brincar com isso de um jeito super respeitoso. Uhum. Então eles começaram a discutir se é bom ou não ter uma professora de redação, que eu dou aula para eles de Sim. redação, se é bom ou não ter uma professora jabu-teacher dando aula de redação, porque é uma responsabilidade enorme, segundo eles, né? E ao Uhum. mesmo tempo deixa eles bem tranquilos, porque eles acham que o meu critério é tão alto que eles não precisam nem respeitar. Então, assim, eles brincam muito e são muito respeitosos com isso, Uhum. super Que divertidos. legal. Muito Eu bom, acho que muito bom. dos alunos são os mais expressivos em Uhum. relação a isso, a valorizar isso e tal. E a criatividade, né, para escolher o nome, né? Ah, e tem, toda hora inventa uma coisa, né? É muito legal, assim, Ah, muito divertido. divertido. Bacana. A professora Catri, ela diz aqui, parabéns, professora Ana, acompanhando aqui de Parintins, né? Ah, legal demais. Obrigada. Curtindo aqui, está Obrigada. assistindo a live. Deixa eu me ver, tem outra pessoa aqui, Valdivino, Margarete Valdivino, Sim. então, né? Professora maravilhosa, inspiração. Ana Elisa é Ah, tudo de bom. Ana obrigada, Lubraga gente. falando, está dizendo aqui maravilhosa. Enfim, vocês podem deixar as suas perguntas também, tá, gente? Você que está nos Pergunta assistindo, aí, gente. pergunta Pergunta aí. aí. Vamos aproveitar que estamos ao vivo. Aí fala de onde você está assistindo aí a live, onde é que você está, qual a cidade que você está também assistindo. Ana, em seu livro Rometa e Julieu, né, é uma tecnotragédia assim, tipo amorosa, né, que vencedor do Prêmio Jabuti. É um livro infantil juvenil. Como é que foi escrever esse livro? Conta um pouquinho pra gente dessa Ele é experiência. praticamente uma Nossa. tradução. Tem um anterior a ele, que bom, acho que todo mundo conhece em algum momento da escola a Hum, carta de caminho, né? Aquela carta que supostamente é a carta que narra a chegada dos portugueses, né? Os primeiros tempos deles aqui. E eu já tinha feito uma coisa parecida, porque sou fascinada pela carta, e fiz um livro da mesma editora uns anos antes, chamado O E-mail de Caminho. Então, no eu e-mail. transformei a carta em e-mail, fiz uma jogada tecnológica com ela também. Uns anos depois, eu estava com essa história de Romeu e Julieta na cabeça fazia muito tempo, e geralmente essas histórias são assim, elas ficam me atazanando muito tempo, porque eu não consigo escrever a hora que eu quero, até que chega um momento que acontece alguma coisa. No caso aí foi ligação da editora, né? Uma editora com a qual eu publico há muitos anos, mais de 10 anos. A editora me liga e fala, Ana, o que você tem aí para nós? Faz aí uma coisa para nós. Aí eu falei, eu tenho uma ideia. Geralmente é só a ideia. Eu tenho uma ideia. E eles apostam na ideia, né? Eu falo, eu quero fazer isso. Aí eles falam, pode fazer. Qual prazo que você quer? Tal. E aí é praticamente uma coisa tradutória. Eu escolhi uma boa versão de Romeu e Julieta, pus essa Uhum. versão no meu computador, e dali eu passo a contar de novo a história num ambiente de tecnologia digital, né? Então, eu transformo essa história. É claro que é cheio de anacronismo, porque certas coisas não aconteceriam hoje, mas o nó da história que ficava na minha cabeça é que a história deles dá em morte. Esse livro é bom que não precisa ficar com medo de dar spoiler, porque todo mundo já sabe o que é, né? Não tem muito segredo. Todo mundo sabe que eles vão morrer. E a história que dá errado ali é uma falta de comunicação, né? O que me pegava na história é que eu pensava, poxa, e se esse bilhetinho tivesse chegado, né? Se Uhum. esse bilhetinho tivesse chegado para o Romeu ia saber que a Julieta não estava morta, que era só fingimento, e aí ele ia agir de outra maneira. Mas ele não sabe, ele chega lá, entra em desespero, se mata, e ela acorda, vê ele morto, se mata, vira aquela coisa trágica, horrorosa. E aí eu peguei essa situação de comunicação que falha e trouxe para o nosso século, né? Uhum. Então, o que faria hoje? Se eles tivessem o WhatsApp, provavelmente estava todo mundo vivo e feliz por aí. Duvido que ia ser tão difícil chegar a uma informação. Mas eu tive que arrumar uma engenharia para eles morrerem,
viverem. Então, assim, de vez em quando alguém pergunta, os meninos nas escolas, né, perguntam, por que você não deixou eles viverem, né? Porque você podia ter deixado o WhatsApp chegar, né? E eles ficam com pena dos dois. E eu falei, porque aí acabava a graça também. Para contar a história piora muito. Porque a história acaba muito antes. O auge trágico dela não acontece. Ia virar uma comédia romântica no máximo, né? Não, tem que ser tragédia. Para ser tragédia tem que acontecer isso tudo aí. O problema agora é como que eu vou fazer para essa mensagem não chegar, né? E aí eu arrumo uma confusão lá, falta Wi-Fi, essas coisas que também nos acontecem, né? Mas que hoje seria de outro jeito, em outra velocidade. De outra forma, né? Foi super divertido, foi praticamente traduzir isso. Eu ria sem parar, porque é muito divertido de fazer. Meu filho, na época, tinha ali 16 anos, 15, 16. Ele foi meu leitor beta, né? Ele lia para me dar uma noção se aquele tom estava muito forçado, se era aquilo mesmo. Tem umas gírias dos meninos, né, que eu não sabia muito se usava assim ou assado. Embora eu tenha uma boa carga disso por causa dos meus alunos, né? Eu sei como é que eles conversam. Então tinha essa ajuda juvenil, assim, mas eu me diverti muito. E para entregar foi divertido. Quando eu levei o livro para a editora, foi um acontecimento. Eu cheguei lá, todo mundo parou, foi todo mundo para a sala de reunião. Nós rimos muito. O dono da editora, que é o Rafael, que também, ele e Zoé, que são os donos, eles acreditam, super acreditam assim, nas coisas. E o Rafael, ele era muito engraçado, porque a gente lia trechos e ele falava assim, eu não estou entendendo nada. Mas... era muito bom. Ele falava assim, gente, eu não estou entendendo nada. Mas assim, vocês estão achando que é legal, então é legal. É legal, vamos lá. Mas é porque era só uma galera mais nova que pegava, né, a brincadeira, a linguagem. A gente falava, não, calma que vai dar certo, pode, né? E depois os designers que fizeram o livro ser o que ele é, que teve um investimento grande deles também, o Marconi e o Marcelo. E aí o livro fez uma trajetória toda sorridente, assim, né? Porque ele foi dando certo nesse sentido, foi chegando nas escolas, foi, enfim, e lá pelas tantas teve esse prêmio que deu uma coroada nele, assim, todo mundo ficou feliz, né? E que legal, também com história dessa, né? Tinha que ser coroado mesmo, viu? Assim, eu já tive uma pequena ajuda do Shakespeare, né? Né? Assim, o negócio original todo mundo já conhece, o Shakespeare. E aí foi a parte de fazer uma brincadeira com aquilo ali, que é a jogada da linguagem. Então, quem pegar ele vai ver que é outra coisa, é outra linguagem. Um narrador que conta, é um narrador, personagem super, uma voz super alta que ele tem, assim. Eu até mantive o gênero, ele continua sendo uma peça de teatro, não fiz alteração no gênero dele. Mas é uma peça meio mais ou menos, porque é uma peça que tem um narrador que fala demais. Se fosse uma peça mesmo, não ia ser daquele jeito, não. Bom, a Ana Lu Braga, e ela faz uma pergunta, ela diz, você vai adaptar o outro clássico? É a pergunta dela. Eu estou sendo pressionada. Está sendo pressionada. Estou sendo pressionada. É claro que é cheio dessas coisas na minha cabeça, assim. Eu provavelmente vou fazer outras coisas. Tenho aqui umas anotações, tenho uns arquivos no computador, pensando em outras engenharias para fazer isso. O próximo livro juvenil que vai sair é, de certa forma, uma adaptação, não tem nada a ver com clássico. É uma outra pegada que é clássica também, mas é a literatura oral do Brasil. Então, eu peguei um conto oral popular que eu conheci no norte de Minas, mas que circula por aí, e fiz um livro a partir desse conto. O conto original transcrito, ele tem 2 páginas, sei lá, ele é bem curtinho, mas é uma história que também ficou na minha cabeça. Essas histórias que ficam na minha cabeça, elas ficam lá, mais ou menos assim, marinando. Tem um lance gastronômico, assim. Elas ficam marinando. Chega um dia que eu tenho que tirar. E aí chegou esse dia, de novo, uma editora falou para mim, Ana, o que você tem aí? Eu falei, uma ideia. E fui de novo. E aí peguei esse conto, transformei numa novela, é uma coisa mais longa, mas numa linguagem também piradíssima, cheia de coisa do nosso tempo.
já não é com tecnologia, não tem uma relação forte assim. Tem tecnologia lá porque as pessoas são daquela sociedade ali, já tem alguma coisa. Mas não é igual o Rometa, que tem esse lance tecnológico forte, né? Então, o próximo deve sair esse ano, tem uma pegada mais assim, a inspiração foi buscada na literatura oral. E até não é uma história muito conhecida, assim, não. Mas outras vão aparecer aí, eu vou ter que fazer algumas coisas, porque na RHJ o pessoal fica falando que agora eu tenho que fazer uma trilogia. Né? Então eu fiquei com a Boa, responsa da trilogia. boa. Tem aqui a Aden Leonardo, acho que é a Aden Leonardo mesmo, que diz assim, É, eu adorei o e-mail de Caminha. a Disse que Aden adorou. conhece tudo. Obrigada, Aden. Ah, Aliás, escritora maravilhosa, Aden. Escritora ah, que, engraçadíssima, figuraça. que maravilha, fazer o convite aqui para participar qualquer dia da live também aqui com a gente, hein? Marina Leite, Contoral do Norte de Minas, já quero ler. Ela diz aqui. Ah, Marina, ó, né, outra, assim, não é por nada não, mas também ri demais fazendo, foi super divertido. Quando eu entreguei para a editora, ela riu pra caramba, me ligou. Ana, eu tô me divertindo horrores com esse negócio que você inventou aqui. Mas, assim, a partir do conto, o que a gente fez nesse livro, no e-mail de caminho, a gente fez na RHJ, a gente pôs a carta de caminho, entre aspas, original no final. Porque se o menino quiser comparar, né, ler o documento, ele tem ali. Uhum. No Romeu e Julieta, a gente não podia fazer isso, porque as traduções são autorais, né? A gente não podia pegar a tradução de alguém e republicar. Sim. Em todo caso, o livro O Romeu e Julieta é a coisa mais fácil do mundo de alguém achar, né? No caso do conto oral, a gente também colocou a história no final, a história de onde veio, né? Que originou a novelinha. Então, vai dar para conhecer como ele foi contado sei lá, nos anos 90, lá no Vale do Jequitinhonha, e como é que ele ficou depois que passou pela minha cabeça, né, e que eu fiz aquilo lá. Legal. Esse, Paulo de Moura. esse sai pela Autêntica, só porque eu Autêntica. não mencionei. Sai pela Autêntica no selo Yellow Font, que é o selo infantil e juvenil. Bacana. Ó, Paulo de Moura diz, e o romance, quando sai? Só para E o provocar a Paulo, ideia. Só não, para Paulo, provocar a ideia, ele disse aqui. uma hora sai. Deve sair um livro de conto, primeiro para adultos, né? Uhum. Um livro de conto. O Sim. romance está lentamente sendo escrito. Lentamente. Mais lentamente do que eu gostaria. A Aden Leonardo, ela falou aqui, ó, acreditem não, acho que foi exatamente falando, Ah, que que ela você falou que é uma é boa escritora. escritora, Que ela é isso. tímida. É. Bom, tem mais outra pergunta aqui. Antes de fazer outra pergunta, eu vou ler a da, acho que Maziri, Maurício Regis, né? Como é o seu processo de criação? É a curiosidade que o Maurício Regis tem aqui. Meus processos de Meus criação. processos, né? Vou colocar no plural aqui. Porque para fazer, por exemplo, esses livros juvenis, que eu acho que desconfio que seja o que eu tenho mais facilidade de fazer, talvez seja a linguagem que eu devesse assumir de vez, assim. Uhum. É muito isso, é meio tradutório, são recontar histórias, transformar as histórias, puxar as histórias para um lado que elas não tinham ido ainda. É meio isso. Então, estou sempre partindo de uma obra anterior, num sentido de homenagem, né? Mas outros não. Então, para escrever poesia, o lance é outro. Poesia Uhum. tem uma outra velocidade. Eu tenho um arquivão aqui, aliás, um arquivo de computador que chama Arquivão mesmo. E o Arquivão é um repositório, tem um arquivo dentro do Arquivão. E lá eu abro ele de vez em quando e escrevo. Escrevo um poema, 2, 3. Tem dia que eu estou animada, 5. Tem dia que eu 5. olho, e não sai nenhum. Né? Nenhum. Silêncio. Então, a poesia vai nesse ritmo meio falho, assim. Uhum. Aí chega um dia que eu resolvo juntar aqueles textos, resolvo reler, resolvo fazer uma seleção daquele tanto que está ali, que tem coisa boa, coisa ruim. Né? Eu vou lá dar uma escolhida, vou ver que livro que eu vou compor a partir daqueles poemas soltos que estão ali.
Outros livros, teve um que foi finalista do Jabuti, que é o Dicionário de Imprecisões, o anterior, que é o álbum, eles foram ao contrário. Eu parti da ideia geral dele, um dicionário, para fazer todos os poemas na forma de verbetes. Né? No caso do álbum, eu parti da ideia de álbum, de fotografia, para fazer todos os poemas relacionados a fotografias do álbum da minha família. Então, tem muitos jeitos de fazer a coisa, né? Eu vou escrever, sei lá, o livro de contos, escrevi muito lentamente. Escrevi um conto, daqui um ano, escrevi outro conto. Daqui mais um ano, escrevi outro. Porque eu tinha que anotar e tal. Mas, por exemplo, a crônica, que é uma coisa que eu faço há anos, há 20 anos, aliás, deixa eu pensar. Eu comecei a escrever crônica fixamente em 2003. Né? Então, a crônica é acelerada. Elas são mensais, quinzenais, tem uma periodicidade, né? E aquele espaço ali tem que ser preenchido naquele momento. Então, eu tenho que ter uma rapidez para achar assunto, para escrever, vira um exercício um pouco mais datado, vamos dizer assim. Né? Não dá para ficar pensando, eu tenho que achar, e aí você pega uma prática também de escrever com um determinado tamanho. Né? Tudo isso varia muito. Eu acho difícil falar em processo criativo, como se ele fosse um jeito de fazer que a gente tem assim. Na verdade, se você escreve muitas coisas, talvez a pessoa que escreve um gênero tenha um jeito de fazer, e eu acho que ele muda ao longo da vida também. Mas quando você escreve para criança, para jovem, para adulto, poesia, crônica, sei lá o quê, você tem processos. Né? Cada um faz. Aliás, tem hora que cada um chama de um jeito. Né? E aí, por exemplo, eu tô na rua e escuto uma conversa. É que a gente rouba a conversa de todo mundo, rouba ideia, rouba tudo, né? Sim, claro. Rouba cenas, né? Então você tá lá na rua e escuta duas mulheres conversando, e escuta um negócio interessante. Aí o que eu faço? Eu anoto aquilo e depois é que eu vou saber se aquilo vai virar o quê. Uhum. Aquele assunto ali dá para fazer o quê? Dá para virar uma crônica, vai ser melhor. Não, vai ser um poema, vai ser um... Na verdade, você pode traduzir aquela ideia em muitas formas mesmo, assim, né? Então é legal demais, é muito mais, assim, divertido, eu acho, e mais diverso do que um jeito sistemático de fazer uma coisa. Por isso que é complicado pra caramba esse negócio de ficar ensinando para os outros. Sabe? Na verdade, a gente devia ensinar para os outros assim, aprenda, descubra o seu jeito. Né? Talvez seja a coisa mais honesta, né? Coisa mais honesta, dizer assim, olha, você deve ter uma preferência, você não encontrou ainda porque você tem que fazer muito, né, para encontrar. Então, tudo, desde assim, o horário, a gente descobre o horário que a gente está com a antena mais ligada. 7 da manhã eu não escrevo... Porque as ideias vão surgindo, assim, já tem... Porque, assim, por exemplo, eu sou horrível de funcionar de manhã, cedão. Eu sou um ser noturno, desde sempre. E aí, se me botar para escrever uma coisa às 7 da manhã, eu não escrevo nem aqueles bilhetes de compra do mercado, sabe? Nem isso sai. Mas às 10 da noite eu estou no pique total, total, às vezes de madrugada. Então você começa a respeitar o seu horário, que hora que sua cabeça está mais ali, as suas condições, assim, como é que tem gente que anota no celular, tem gente que grava áudio, tem gente que... Cada um faz uma coisa. O que eu acho que é mais legal é essa descoberta, assim, esse negócio aqui funciona para mim. Né? Que maravilha. A noite é sempre interessante, né? O silêncio da noite, né? Eu sou fã do silêncio da noite. Eu também gosto ninguém bastante. Ninguém te liga. Isso. Né? Barulho de carro não tem, né? Não tem barulho, às vezes até a temperatura. Exato, a temperatura fica né? Porque mais se eu interessante. Num calorão também não sai nada. No calorão eu fico assim, completamente lerda. Então, tem tudo, né? Como é que seu corpo responde e como que você tá, assim, como é que sua atividade criativa tá naquele momento, naquele dia. Eu acho que a gente aprende até a se respeitar também. Outro dia alguém me perguntou como é que eu faço quando eu tenho bloqueio criativo. Aí eu dei uma resposta meio metida, mas não era metida, eu estava falando uma boa, eu não tenho bloqueio criativo. Por quê? Porque assim,
bloqueio criativo, para mim não é bloqueio, porque eu já aprendi que tem hora que não sai mesmo. É só ir fazer outra coisa, sabe? Assim, vai sair. Eu sei que vai sair. Então não é bloqueio, porque eu não fico ansiosa, desesperada, achando, ai meu Deus, nossa, acho que nunca mais vou conseguir escrever, sei lá, nada disso. É uma coisa meio assim, hoje não tá bom, eu tô processando, provavelmente eu tô processando alguma coisa. Esses dias eu precisava escrever nem era nada literário, eu estava precisando escrever um artigo científico. Tá na minha frente aqui. Eu fiquei 3 noites dormindo mal, porque o artigo vinha aos pedaços de madrugada. Então, ele estava se Chegava a processando. madrugada, lá vem um pedacinho do Isso, artigo. ele começou a me incomodar tanto que eu já tinha lido o que eu tinha que ler, as coisas que eu tinha lido estavam lá misturadas, e meu cérebro estava lá fazendo as coisas, e eu acordava com aquele pedaço de um negócio, o nome de um autor, uma coisa incômoda, que você precisa, só resolve quando você senta e escreve. E aí aquilo alivia o que você está ali preparando a coisa, né? Então, assim, foram 3 noites bem chatas, mas eu já sei também como elas funcionam, né? Eu sei que eu tenho que esperar, a coisa está processando, e quando eu estiver lá na frente do computador, eu vou conseguir organizar aquilo e tirar isso da minha cabeça, né? Então, só para vocês não acharem que eu estou mentindo, ele está bem aqui na minha frente, ó, escritinho, agora vai passar por uma revisão. Pronto, tá ótimo. Eu ia fazer uma pergunta que por coincidência, uma coincidência muito grande, o professor Dilson José, né? Dilson José. Eu ia perguntar quais os autores e autoras que são referência para você. E ele ainda incluiu mais aí um tópico. Ele diz quais os livros, né? São referências que te influenciam. E ele fala ele está nos assistindo no Rio Grande do Sul. É professor Dilson José. Um abraço e obrigado por participar aqui da nossa live. Obrigada, Dilson. É difícil, né? Tem muito autor bom, muita coisa legal. Até um certo momento da minha vida eu li muito autor, escritor homem, né? Era o que tinha. Assim, eu não tinha muita referência feminina. Sim. Então eu me lembro, assim, até hoje, eu sou muito fã do Graciliano Ramos, eu sou muito fã do Manuel Bandeira, eu sou muito fã do João Cabral, sou muito fã do Paulo Leminski e do Guimarães Rosa, né? Eu achei que eu nem precisava citar, de tão óbvio que é, mas eu vou citar. Esse povo era um povo que vivia, né, os livros deles na minha mão, e eu lia e me impressionava, aquilo me impressionava, eu achava, como é que o cara consegue fazer isso? Mas depois, quando eu fui indo para uma coisa mais contemporânea, eu comecei a ler gente viva, né? Gente... E aí comecei a ir para, por exemplo, a Adélia Prado, né, que finalmente uma mulher com a envergadura dela, né, com a importância dela. E aí hoje eu leio muito contemporâneo, muito. Muita gente que está aí fazendo literatura hoje, né? No Brasil, na América Latina, em outros lugares, né? Muita tradução que tem chegado para nós, muito livro no original. Hoje a minha leitura é, por exemplo, hoje eu estou lendo uma mexicana que está publicada pela Mundaréu no Brasil, que chama Fernanda Melchor. Um livro aí que está todo mundo falando, Temporada de Furacões. Então eu estou num momento de ler há muitos anos, né? Já li, uma coisa meio descansada também. Eu já li muito clássico, acho que eu fiz o dever de casa muito bem, conhecer esse povo todo, essa galera aí importante, que fez diferença e tal, que ficou, né? Eu também fico muito curiosa pelo que não ficou, mas eu gosto de saber o que está acontecendo agora, porque eu estou no meio dessa cena aí, né? Eu preciso saber o que e um pouco, como eu sou editora também, ficar meio atenta ao que é a tendência, o que é uma moda, o que é um negócio para valer, né? O que é difícil, né, quando a gente está dentro do tempo, assim, saber exatamente. Mas é o que eu tenho feito mais, assim, em termos de leitura. Pronto, respondi a pergunta. E assim, como ele perguntou, isso também me influencia. Né? Porque
a gente lê uma pessoa que você conhece até, assim, hoje eu conheço muitos escritores que eu leio, né? São pessoas que eu conheço pessoalmente. E aí você é uma coisa mais solidária também. Eu leio hoje uma pessoa conhecida e fico admirada com essa obra, e eventualmente essa obra faz diferença no que eu tô produzindo ali e tal. Uhum. Tá. Alícia Teodoro. Se me perguntarem, álbum é o meu livro favorito. Oi, Ana. Alice. Estou aqui tietando sempre. Sempre, sempre. Estou gostando de ver, viu, Ana, a participação dos que estão nos acompanhando, né? Tem uma Adem galera Leonardo também legal falou. aí. O primeiro livro que li foi Anzol, de Pescar Infernos, aí foi Perseguir no Digestivo, Anzol Fura a Gente. Ela disse aqui. É um livro já tem, ele é de 2013, já tem Uhum. 10 anos. Deixa eu. O Dilson José, ele diz, a poesia, apesar de ser mais curta que os demais gêneros literários, é muito difícil. A simplicidade de um poema é algo bem complexo. Sempre nos enganamos com a falsa facilidade de sua produção. Né? Tá aqui. Que bom, acho um baita elogio isso aí. É verdade. Tem mais. Ana Leite, poema, conto, crônica. Qual mais prazeroso de escrever? Nossa, essa pergunta é difícil. Pergunta Vou dar pesada. uma Né? resposta assim, ó, a minha resposta é intransitiva. Eu adoro escrever. Ponto. Pronto. Escrever. Já deu. Eu adoro. Isso aqui, gente, que eu mostrei, artigo científico. Escrevi domingo, sábado e domingo, feliz da vida. Uhum. Assim, achando ótimo. Adoro. É a coisa que eu queria. Se fosse um negócio assim, tipo trabalho, carteira assinada, era a coisa que eu queria fazer na vida. Ficar só escrevendo. Mas não é assim que funciona. Então, eu diria que, por exemplo, esses juvenis eu me divirto de dar risada, né? De ler para alguém e a gente ficar rindo junto, tem um monte de coisa ali engraçada e tal. Poesia eu já me divirto menos, mas é um outro tipo de coisa, outro tipo de prazer, inclusive. Uhum. Então, assim, eu não sei. Crônica é gostoso de fazer, né? E de ver a crônica sair também, ser publicada. As pessoas espalham as crônicas. A crônica tem uma coisa igual a poesia tem. Ela é fácil de difundir, né? Então, às vezes você publica uma crônica, é muito engraçado isso. Publica uma crônica, não dá nada por ela. Você publica e fala assim, essa aqui tá mais ou menos. Aí um monte de gente compartilha. Ai, que não sei o que. Aí você fala, hein? Aí aquela outra que você faz achando que tá arrasando, né? Nós aqui, já não... ninguém fala nada. Então, assim, é uma eterna, é uma montanha russa, assim. Mas eu não sei, a delícia toda para mim está em escrever. Qualquer que seja a coisa. De uma forma geral, né? Paulo de Moura, Ana Elisa, é imparável. Tomara que eu seja. O que te faz não criar e não escrever? Achei bem pertinente essa pergunta dele. Doença, só disso que eu tenho medo. Quando você... Vou falar de coisa simples. Eu imagino quando uma pessoa passa por uma coisa mais grave, o estrago que deve ser. Quando você tem uma Covid da vida aí, um negócio assim, leve, que você já não dá conta, né? Eu acho que o que consegue me parar é coisa de saúde. Assim, seu corpo não tá legal e você não consegue ficar bem para escrever ou para fazer suas coisas. O resto, eu desconfio que não me para, não. Porque tanto momentos de grande alegria quanto momentos de grande tristeza, a escrita foi uma companheira. Então, assim, coisas que são ali vamos dizer assim, da ordem do mental, né? Da ordem da ideia, do sentimento, eu acho que a escrita é um remédio para todas elas. Não me para. Pelo contrário, em algumas situações pode até me dar mais vontade de escrever, que também tem uma coisa de alívio. Então a única coisa que eu tenho medo é de doença. Doença do corpo. Sim, sim. Lúcia Urbano, o melhor da Ana é a facilidade de compartilhar seus saberes. Né?
É o que a Lúcia Lúcia. fala aqui. Passou algumas pessoas estão falando aqui. Eu disse, olha, pode fazer as perguntas e tá aqui, deixa eu ver. Cláudia Leão. O livro Doida para Escrever trouxe muitas lembranças e marcou. Ela coloca aqui. Que bom. É um livro de Cláudia aqui. crônica. É um livro de crônica pela Moinhos, né? Muita gente aqui participando. Deixa eu ver aqui o que pulou agora. Muita gente, só um pouquinho, pronto. Fazer uma pergunta agora, falando do lado seu de professora, né? Que ser professora existe uma dedicação incrível, né? Uma dedicação incrível. Geralmente toma tempo, né? Não só na sala de aula, como fora da sala de aula, corrigindo provas e tudo mais, preparando também as aulas, né? E você também tem sua família, né? Tem a família, agora deve estar sendo convidado para várias entrevistas também, né? Rodas de conversas. Eu quero saber como é que você encontra tempo para escrever o livro que está vindo aí, o próximo livro. Como é que tá Esse que é o esse problema. tempo? Esse que é o problema. O tempo é um só, né? A gente tem que administrar ele. Como a escrita para mim é uma coisa muito séria, tão séria quanto muitas outras, eu não deixo empurrarem muito a minha vida de escritora, né? Assim, porque se a gente deixar, é um espaço que vai sendo tomado. E isso não é só comigo, não. Acho que para as mulheres isso acontece muito. As outras pessoas dispõem do nosso tempo como elas acham que devem. Então, você tem que ficar muito de olho, assim, em que hora estão inventando coisas para você que não é você que quer e não é você que inventa. Então, eu sou bem chata com isso, sou rigorosa com esse negócio. Então, se eu disser, eu vou escrever, às vezes a gente escreve no fim de semana, no feriado, quando tem um feriadinho igual agora, assim, você já fica, né? Oh, beleza, vou ter 2 dias para escrever. Então, é importante que isso para mim não é trabalho no mau sentido. Né? Tem gente que acha que é absurdo, as pessoas acham assim, o feriado eu vou fazer churrasco, vou pro bar, vou beber, que beleza, ótimo, vá, mas não me chame, porque eu quero sentar aqui feliz da vida e escrever meu conto, meu poema, meu artigo, de fato é aquilo que eu estou interessado em fazer, está me deixando feliz. Não é a pessoa. Tem gente que fica, mas você trabalha demais. Engano. Tem hora que eu sinto que estou trabalhando no mau sentido, quando eu sinto que eu estou me esforçando por uma coisa que não é muito minha. Mas normalmente eu estou fazendo uma coisa que eu estou afim de fazer, que está sendo legal para mim. Então, fazer essa escolha honestamente, mas é honestamente comigo, não com os outros. O que eu quero fazer é isso agora. Eu quero escrever, eu estou afim de escrever sei lá, um juvenil novo, eu preciso de um tempo largo, né? Então, às vezes, você precisa de um mês para revisar um livro de maneira constante. E aí você precisa de não ser muito interrompido. É muito difícil, assim, porque as pessoas não aceitam muito essa organização, né? Mas na hora que ganha prêmio, isso e aquilo, todo mundo fica feliz, acha ótimo, quer comemorar. Mas eu acho feriado que eu te chamei para você ir lá para o churrasco, você não foi? Mas você olha aí, o resultado aí? Olha aí, ó. Então, é o resultado, e não é linear, né? Não quer dizer que não é justo. Eu quero dizer o seguinte, não é que eu vou falar uma frase que vai parecer que isso é linear, estou querendo dizer que não é. Tudo que acontecer é resultado de um investimento enorme, de um investimento, assim, partes grandes da minha vida que eu pus ali. Pode gerar uma coisa lá na frente, pode não gerar. Né? Eu estou fazendo um investimento enorme sem saber direito o que vai acontecer. Pode rolar, como rolou. Então, aí as pessoas enxergam um pouco melhor. Poxa, então ela não estava brincando. Né? Assim, era sério, sério, sempre é sério. Você não sabe o que vai dar. Você pode ganhar o jabuti e não ganhar nunca. Mas o importante é que as pessoas entendam que você está fazendo um investimento legal para você, né, que você gosta de escrever e tal. Então, não tem essa coisinha, se eu me dedicar, vai acontecer. Pode não acontecer. Não acontece para a maioria das pessoas. Mas a gente tem que ter noção, assim, o que é mais importante para mim? É porque eu gosto. Quero fazer porque eu gosto. E aí, a galera tem que respeitar. Só que assim, você falou aí, né? Eu tenho
sou professora, com tudo que é ser professor, né? Todo esse tempo que você investe nos alunos, nas disciplinas, para piorar, eu dou aula em 3 níveis de ensino, então eu tenho que me dividir em muitas. Não é só isso, né? Eu faço coisas administrativas da instituição, eu faço projetos especiais em outros lugares, eu faço muitas coisas. Se não gostasse, não faria. Só faço porque eu gosto. Porque eu acho que viver assim é bom, é gostoso. Se estivesse me fazendo mal, gente, pelo amor de Deus, eu não ia fazer. Está me fazendo bem. Agora, eu sou uma dona de casa muito meia boca, né? Porque não dá para fazer as duas coisas. Não dá para ser a melhor cozinheira do mundo e a melhor escritora do mundo. Não vai dar. Aqui na minha equação, cada um tem a sua. Na minha equação, cozinhar bem não entra. Então, assim, eu quebro muito bem o galho. Hoje eu fiz um almocinho super legal aqui em casa. Mas é almocinho de 40, meia hora tá pronto. Não é 2 horas fazendo negócio, preparando, não sei o que lá, para sair um negócio chiquérrimo, entendeu? Não vai rolar. Então é que você tira daqui e põe ali, é uma equação. Família, eu tenho um filho, já é complicado. Imagina quem tem 2, 3, tarará, né? Mas eu tenho um filho que já está com 19 anos, não me dá aquele trabalho, dá outro trabalho, né? A gente sabe que filho vai dando trabalhos diferentes. Mas é um cara de 19 anos, já entrou para a universidade, tem a agenda dele, eu já não interfiro mais. Sabe aquela coisa, vamos na casa da sua avó? Ele fala, não. Então, assim, tem a agenda dele, tá começando a ter a vida dele. Esse filho que faz isso, o tempo da gente muda também, né? Você fica devolvem um pouco o seu tempo, assim. E quando eles são crianças, eles sugam o tempo quase todo para eles, mas eles vão devolvendo. Se for isso, se a pessoa for ficando autônoma, né? Se ela for tomando conta da vida dela e tal. Eu casei algumas vezes, me separei todas, e tem a ver um pouco com isso, porque se você não encontra apoio real nas coisas que você quer fazer, não dá certo. Não dá certo, né? Coisa não tem que andar não dá liga, né? Não dá, porque você sente que está perdendo o que é verdadeiramente seu, você, etc. Então, você viver relações abusivas, né? Você viver relações competitivas, relações em que a pessoa te sabota, né? Ou sei lá o quê. Tem por muito menos, né? Imagina se você viver uma relação que a pessoa não te admira, né? Você não admira e a pessoa não te admira. Fica sem conversa, né? É complicado, né? Então, assim, isso mexe muito no tempo de qualquer pessoa. E no tempo de uma mulher, isso mexe estrondosamente. Então, eu vivo hoje numa casa muito tranquila, com um filho quase adulto, né? 2 cachorros, mais dá trabalho aqui a cachorrinha mais nova, que é bagunceira. Acho que ela que estava latindo loucamente ali. Mas, assim, no geral, claro que é pesado, é sobrecarregado, eu tenho que dar conta de tudo, mas a gente aprende a fazer esse mecanismo funcionar. E a escrita vai no meio disso aí. Eu vou mencionar aqui o meu namorado que está aqui na live, se eu não falar dele, ele vai brigar comigo, que é um cara, o Sérgio está aí, já falou algumas coisas aí. Um abraço, Sérgio. Um abraço Sérgio, a gente mora em cidades diferentes, estamos juntos há muitos anos, e ele é uma pessoa que entende mais ou menos aí essa lógica minha, esse processo todo. Né? Tá há alguns anos que ele acompanha tanto os investimentos quanto as coisas que eu vou colhendo, né, a partir do trabalho. Que bacana ter esse apoio, né? É importante, como você falou, é bem importante. Manda um abraço para a Bárbara Porto. Ela diz aqui, ela fez um comentário do que a gente estava pontuando agora. Isso é muito importante, mas não é fácil. É bem difícil para quem não tem esse mesmo interesse, né? Compreender, né? Que aí você falou do Sérgio, né? Pelo que eu entendi, ele compreende muito bem, né? Tudo isso. Ela diz: imagina quando você não é autora profissional, acham que é um hobby, que é um capricho, negligenciar com a família, negligência com a família. Como é que é o nome dela, Bárbara? Bárbara
aeroporto. Bárbara, eu vou te dar uma péssima notícia. É a mesma coisa quando você é uma escritora profissional. Eu não sei se eu sou profissional, não, mas se eu for, as pessoas continuam achando que é hobby, que é brincadeira, que é um negocinho que você faz ali, assim. Então, é difícil o tempo todo, eu acho. É muito difícil chegar nessa situação de, sei lá, talvez seja um delírio nosso, que vai ter uma situação totalmente ideal, que todo mundo vai entender. Mas eu conheço gente que tem, sabe? Eu tenho um casal de amigos, os dois são escritores, ela e ele, e o que eu escuto é o seguinte, os dois escrevem muito. E o papo que eu escuto é que quando eu vou falar porque para as mulheres é sempre mais complicado, mas quando ela vai para o cantinho lá de escrita dela, ela tem um pequeno escritório assim no AP lá onde eles moram, eu ouvi isso dela e ouvi da boca dele. Quando ela senta lá para escrever, eu nem passo perto. E ele deixa ela lá o tempo que ela for ficar para ela fazer e tal. E eu até acredito porque ele é um escritor assim super produtivo. Ele escreve, eu nem sei como é que ele faz. Eu acho que ele escreve um romance por mês, assim. Então eu imagino que essas pessoas sejam mesmo capazes de entender suas velocidades, né? Essa coisa do... Tem gente que, eu, por exemplo, preciso de silêncio para escrever. Tem gente que não está nem aí, pode estar caindo no mundo, a pessoa continua escrevendo. Eu conheço gente que põe fone com música para escrever. Se eu fizer isso, não sai uma sílaba. Dá uma bloqueada, então, né? Assim, eu não sei se é o Sérgio aqui, mas é SB, cara, é ele, será que é ele? Ele mesmo, Ele tá ainda bem. Ele fez um comentário aqui, que você falou de cozinhar, né? Ele disse, ainda bem que você tem um namorado que gosta de cozinhar, né? Que bom, né, Sérgio? Isso ajuda muito. A parte da nutrição, a parte da nutrição tá garantida. Isso ajuda muito, né? Bom, é o seguinte, olhando, levando para o lado agora desse movimento, que eu lembro que você, no início aí da entrevista, você falou que antigamente tinha mais autores, né? Era difícil encontrar mulheres na literatura. E como é que você observa hoje o movimento feminino da literatura? Nossa, hoje quase que a mesa está virada. Assim, hoje tem muitas mulheres, muitas, em todos os lugares do mundo que a gente vê mais, nesse mundo ocidental aqui. Muita mulher fazendo e publicando e ganhando os prêmios importantes, e enfim. E no Brasil, a mesma coisa. No Brasil, muita mulher. E assim, as editoras publicando sequências de mulheres, assim. Então, eu acho que isso aí está mais ou menos vencido, assim, pode até ter ainda alguma questão que não é assim de uma hora para outra, e não foi de uma hora para outra, tem a ver com várias mudanças sociais, mudanças das mulheres na sociedade e tal, não é de graça, né? É gente que batalhou, é gente que falou, é gente que reclamou. Então, assim, não é de uma hora para outra nem do nada. Mas eu acho que as mulheres estão agora bem ali junto, e mesmo em gêneros de alto prestígio, como, por exemplo, o romance. Né? Tem uma pergunta interessante. A Ana Leite, um abraço, Ana. Sou de Bezerros, né? Bezerros é Pernambuco. Trabalho em uma biblioteca escolar. Aí ela fala, não temos seus livros. Como é que a gente faz para adquiri-los? Eu não sei como como é que a biblioteca faz essa aquisição. Porque quando é público, às vezes tem que ser por meio de algum tipo de compra. Não sei se pode a compra direta, né? Às vezes tem que passar por algum processo licitatório, ou não sei, algum edital, né? Tem que ver como é. Eu não sei, né? Não conheço como é que vocês fazem aí, mas se der para fazer compra direta, os livros estão todos por aí. Então, nas editoras, sempre tem a loja da editora, pela internet mesmo, vocês conseguem acessar a RHJ e ver os livros que estão à venda lá, eles fazem muita coisa legal, e as outras também. E na Amazon, né, essas que são gigantes, assim, eles costumam ter tudo. Se você botar meu nome na Amazon lá, você vai achar um monte de coisa, de editoras diferentes também.
Uhum. Então, se é possível a compra direta, tá super fácil, você consegue fazer isso pela internet. Pronto, respondida a pergunta, Ana, um abraço. Agora, e para esse ano, tem quais os projetos para esse ano? Esse ano tem algumas coisas andando, assim, então eu estou tentando escrever outras que vão ficar para Uhum. outros anos, né? Mas ali na boca da máquina, quase publicados, tem um livro de crônicas, vai sair por uma editora que eu amo, chamada Parábola Editorial. Uhum. Todo mundo que é professor da área de português, de línguas, conhece a Parábola. É uma editora que se dedica à área de letras, né? E aí é um livro de crônicas, que são as crônicas que eu publiquei na revista Pessoa durante 5 anos. A revista Pessoa é uma belíssima revista eletrônica dos países de língua portuguesa. E durante 5 anos eu tive lá uma coluna para falar da língua portuguesa, para falar das línguas portuguesas. E aí, depois de 5 anos, eu falei com a editora, oh, eu não tenho mais assunto, pelo amor de Deus. Aí eu saí, juntei, com a permissão da revista, esses 5 anos de crônicas, a gente fez uma seleção e tal, e esse livro está na boquinha para sair pela Parábola, ele chama Nossa Língua e Outras Encrencas. Está na Nossa língua, quase, assim. nossa E língua e outras, outras e outras encrencas. encrencas. Interessante o E título. aí super, o nome de, eu não lembro mais se é o nome, eu acho que é o nome de uma das crônicas, e é super, ele é um livro que cabe, assim, para quem gosta dessa discussão, mas ele Uhum. vai muito na linha do que a escola pode discutir, tem uma pegada para ir para o professor, né, para os estudantes e tal. Esse está quase. Aí tem o juvenil, que é aquele da história oral, Sim. não está com o nome definitivo ainda, mas é alguma coisa na direção, assim, a princesa que não quer casar. E tem um outro de contos, que está mais para frente, esse ainda não sei quando exatamente, mas para adulto, é um negócio mais é, literatura, uma outra literatura, deve ter um nome assim, Causas Não Naturais. Um pouco mais sério, um pouco mais violento, nesse sentido. Mas esses são os 3 que eu sei que estão ali na boca da máquina para sair esse ano. Mas pode acontecer outras coisas. Sempre aparece um negócio, É por uma exemplo, incógnita. deve sair um livro meu com a Carla Coscarelli, que é uma professora aqui da UFMG, com quem eu trabalho junto há muitos anos, que é um livro sobre ensino de língua portuguesa. É uma outra coisa, uma outra pegada, um livro meu e dela, pela editora Contexto. Então, eu vou. Tem coisas assim, né? São tentáculos. Maravilha. A última perguntinha aqui da nossa audiência aqui, agradecer a todo mundo que está nos assistindo agora. Paty Ribeiro, ela pergunta se você faz palestra tipo, conversa com leitores em escola, se você trabalha assim também. Depende, assim, de vez em quando eu faço. Não, não consigo fazer muito por causa das minhas tarefas de professora, né? Eu não consigo, eu estou lá na minha escola, né? Eu não consigo me deslocar muito. Uhum. Depende muito da negociação. Então, assim, geralmente eu tenho poucas horas durante a semana e de vez em quando eu consigo atender alguma escola. Eu dou uma certa preferência para as escolas públicas e depende muito do que é. Presencial é mais difícil, eu andei fazendo umas coisas virtuais. Uhum. Tem uma coisa mínima, né, que eu peço para a escola, que é me levar e me buscar, esse tipo de coisa mínima, assim, senão a gente Uhum. não dá Não conta, dá né? conta. Não, É verdade. né? Além de eu ter que ter o tempo, eu tenho que ter os recursos, aí fica mais É verdade. complicado. É verdade. O papo tá tão bom que nós já estamos às 9 horas e 33 minutos. Eu sei que você tem muita coisa Vou para dar um corre fazer. aqui. Eu sei que você tem muita coisa para fazer, mas só para a gente encerrar, eu queria o que você diria para quem está começando a escrever agora? Qual o conselho que você daria para quem está aí começando a escrever? Difícil, difícil. Eu acho que é meio aquilo que eu falei.
eu acho que não tem muita mágica, não, sabe? É assim, primeiro, você escreve por quê? Porque essa resposta aí, se ela for assim, porque eu quero ficar famoso, porque eu quero ganhar dinheiro, ixi, pode... São as piores respostas, assim, porque não é muito por aí, né? Assim, eu conheço muitas pessoas assim, que sonharam em publicar um primeiro livro, Uhum. tinham uma expectativa muito alta, aí publica o primeiro livro, tem uma frustração maior ainda, Uhum. porque não é fácil, não é do dia para a noite, não é fácil, essa visibilidade é difícil. Tem muita gente escrevendo, muita gente publicando, né? Então tem um mecanismo ali, como é que você se destaca, por que que você se destaca. O fato de ter uma editora monstruosa que tem dinheiro para fazer marketing e as editoras pequenas que não têm, né? Então Uhum. é difícil dizer. O que eu acho que você precisa, a resposta tem que ser assim: eu adoro escrever. Eu adoro escrever e vou escrever. E vou seguir. E aí os livros são um pouco um lance de dados, né? Assim, claro que você tem que trabalhar muito, não é só sorte. Uhum. E não é sorte, não deve ser sorte. Eu acho que tem que ter uma qualidade ali. Mas tem de tudo, gente. Tem gente que surge ontem com um texto meia boca e fica famoso, badalado. É revoltante, Imagino que né? seja, imagino. Então, assim, Imagino que seja. tem de tudo, acontece de tudo. O que eu acho que a gente que gosta de verdade, você não pode ficar. Se a sua referência não pode ser essa. Se for essa, aí Uhum. você vai ficar triste, ficar chateado, ficar frustrado, ficar com raiva, sabe? Enfim. Eu acho que é isso, assim, você trabalhar como tudo, né? Como, o segredo para muita coisa é Muita trabalhar, coisa. né? Trabalhar. Tem coisa que você não responde, fica batendo boca com ninguém, não. Você responde com Com trabalho, trabalho, né? é verdade. Responde com trabalho, faz suas coisas, faz o seu, de preferência, sempre pensando em melhorar e se aperfeiçoar. Tem gente que acha, no primeiro livro, a pessoa acha que é a última bolacha do pacote. Aí você fala, gente do céu, tão jovem, Acho que né? não Tão dá, acho que novato. não dá. Não, gente, tem que ler, tem que conhecer os outros, tem que deixar os outros lerem, ouvir crítica, né? Ouvir bastante crítica, ter bons, a editora, botar uma galera legal para trabalhar ali, por exemplo, você recebe uma revisão profissional do seu texto, é maravilhoso, né? Um revisor, uma revisora que foram lá dar umas canetadas, né? Você tem que olhar aquilo com, poxa, que legal, né? Alguém me ajudando aqui a fazer esse texto chegar, né? Sei lá, ter uma forma mais redonda. Uhum. Então, assim, eu acho que o que eu posso dizer para alguém é aquilo, trabalhar bastante, trabalhar porque você quer, porque você gosta, e saber que isso não é linear. Né? Não é porque eu me dediquei horrores, trabalhei horrores, que vai acontecer alguma coisa que você tem na cabeça, assim, que também é muito individual. O que você acha que é sucesso, né? O que você acha que é... A pessoa às vezes acha que sucesso é estar numa determinada editora, num determinado patamar, com livro não sei de quê. Cada um tem uma fórmula disso aí, né? E o seu sucesso ou a sua frustração vão ficar ali Bom, dentro daquela referência. Então, assim, é lógico que eu não passo batido por isso. Eu tive momentos, tenho sempre, todo mundo tem, momentos de frustração, momentos em que você acha, pô, que saco. Teve um dia desse aí que eu comentei com alguém que eu acordei pensando assim, ia ser tão bom se eu acordasse hoje e não gostasse mais de ler e escrever. Que beleza! Tirasse isso da minha vida. Porque aí eu ia ficar sossegadona, entendeu? Aí eu ia ali pro boteco beber o dia inteiro, não estava preocupada em ler, escrever poesia, crônica, nada disso. Podia ter uma vida completamente diferente. Isso é tão parte da minha vida, tão importante, que engole um monte de coisa, né? Mas eu não acordei desgostando, eu acordei, continuava gostando, que e isso maravilha. continua sendo um pilar das coisas, assim. Então, é claro que isso é diferente para cada pessoa, e o que eu acho importante
importante a pessoa saber a medida do que ela quer com aquilo, o que realmente a move, né? E depois, que conquistas ela acha que vai tendo ou não vai tendo, né? Se ela... Tem muita gente que parou, desistiu, publicou um livro, publicou 2, nunca mais escreveu nada. Acontece também. É verdade. Bacana demais de ouvir, é maravilhoso, viu? Só para a gente encerrar com chave de ouro as participações, que foram muitas participações aqui. Obrigada. Infelizmente não dá tempo nem de falar as perguntas de todo mundo, não dá. Mas a Alicia Teodora, ela diz assim, quem aqui também tem quase todos os livros da Ana, a ponto de separar uma prateleira com o nome dela? Levanta a mão, ela, eu! Legal Abraço, demais. Ana. Ela fala que adoro te ouvir. Adoro te ouvir. Obrigada. Obrigada a Alicia, que é uma queridona. A Alicia realmente, ela conhece as coisas. E é uma maravilha, assim, conhecer pessoas que leem a gente, né? A Alicia gosta de escrever também, que eu sei. E eu quero agradecer todo mundo que está aí até agora, né, que curtiu a conversa, que perguntou, que participou. E obrigada à editora, obrigada a você pela mediação aí. Que bacana. Tem aqui agradecer. Obrigado, editora Caminhos Literários. Obrigado. A gente quer agradecer de coração mesmo a sua companhia aqui nesse momento tão bacana, né? Tão legal, tão gostoso. Saiba de nossa admiração por você, por sua obra, viu? Obrigada. E a gente já faz um convite para as próximas oportunidades. A gente tá junto novamente para ter um papo que se estenda aí para outras oportunidades. Eu sei que você é muito corrido seu tempo, né? Bem curtinho, mas em breve seria interessante nós estarmos juntos novamente. Quando vocês quiserem, obrigada e muito sucesso para vocês também. Obrigado. A gente, só lembrando que os encontros, né, todos esses encontros, né, esse de hoje também estão sendo gravados, eles ficam disponíveis no site. Aqui pelo Instagram também, daqui a pouquinho, alguns segundinhos, a gente vai estar já disponibilizando essa entrevista e aproveitando para convidar na próxima, dia 20, né, a gente vai estar com a Aline Bey aqui, no Instagram da editora Caminhos Literários. A gente agradece, Ana. Valeu. Deus te abençoe. Um abraço enorme. Tudo de bom para você. Um abraço aí para o namorado cozinheiro também. Ele merece. Um abraço, Sérgio. Um abraço, meu querido. Gente, ficamos por aqui. Dia 20 estaremos de volta. 8h30 da noite, com mais uma conversa com o autor aqui pela editora Caminhos Literários. Tchau. Valeu. Tchau, Ana. Obrigado. Tchau, até mais. Tchau, gente.